Boa tarde, meus amigos. Vamos para uma leitura do Livro dos Espíritos. Vamos para a questão 522. Encontra-se na parte segunda, capítulo 9, de título Pressentimentos. Questão 522. Pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Meus amigos de estudo, essa resposta do Livro dos Espíritos, da questão 522, nos orienta que, de alguma forma, antes de encarnar, todos nós temos o conhecimento das fases principais de sua existência. E também esclarece o gênero das provas a que se submete. Então nós conservamos, através da intuição, do instinto, as provas que nós iremos experienciar, tais aí o pressentimento. Com isso, meus queridos, se nós temos uma intuição, o instinto, um pressentimento das principais provas da nossa existência, eu vou relatar para vocês um fato, um acontecimento importante do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. O capítulo tem o nome, se chama A Queda de Otávio. André Luiz encontra-se no mistério de comunicação em nosso lar, e ele, amparado pelo Aniceto, que é o mentor deste livro, desta obra, ele fica entrevistando os espíritos que erraram, se equivocaram em suas missões aqui na Terra, enquanto espírito encarnado. E Otávio se equivocou porque ele tinha uma missão com 6 espíritos que ele iria receber, no sentido de assisti-los, ampará-los, para eles não se sentirem abandonados. E esses espíritos, todos eles eram credores do próprio Otávio, auxiliaram o Otávio, todos eles procedentes de nosso lar, auxiliaram o Otávio no sentido de ajudá-lo, mas quando o Otávio reencarna, ele não se preocupa com as boas intuições, com seus instintos, nas chamadas provas principais da sua encarnação, e ele ignora esse amparo desses 6 espíritos que reencarnaram na condição de abandonados. Então eu vou fazer uma leitura, meus amigos, para que vocês tenham uma ideia como é importante a gente sensibilizar nosso campo intuitivo, nos preocuparmos com os nossos deveres diante da vida, para a gente não se equivocar, não incidir nos mesmos erros do senhor Otávio, que encontra-se a vida dele resumida no livro Os Mensageiros, no capítulo A Queda de Otávio. Irei fazer no segundo bloco. Aguarda, meus amigos. Então vamos à leitura do capítulo A Queda de Otávio, do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico. Em texto. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espírita cristã desde moça. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica,
onde as minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Vou fazer uma interrupção, meus amigos. Olha que interessante, ele está relatando a última encarnação dele, o Otávio. Então, a mãe dele orientou ele, como a mãe dele era espírita, orientou ele da melhor forma possível. E convidaram o Otávio a trabalhar numa casa espírita. E ele, de alguma forma, tinha uma mediunidade ostensiva, mas faltava a ele talvez algumas qualidades, faltava a ele aquela boa disciplina. E ele duvidava das orientações espirituais, tinha uma crítica severa dos comportamentos alheios, e ele ficou um pouco estacionado. Mas mesmo assim, os amigos invisíveis estimulavam ao serviço. Eis aí a boa intuição que os amigos espirituais cogitavam no mundo mental de Otávio. Mas ele se negava. E ele recorreu ao médico. E o médico, uma vez que ele recorrendo ao médico no sentido de uma orientação, por que ele tinha essa sensibilidade, essa mediunidade, o médico aconselhou ele a experiências sexuais. Então ele começou pouco a pouco a se desviar do caminho. Então vamos continuar com o resumo da vida de Otávio na sua última encarnação aqui no planeta Terra. Em texto: completar então 19 anos. Entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consociar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar ao destino incerto. Então, meus queridos, segundo a leitura do capítulo A Queda de Otávio, o Otávio, ele não amparou justamente os credores generosos de nosso lar, que amparou ele nesta colônia. E ele, uma vez que ele priorizou a dúvida, comportamentos agradáveis na vida dele, e tendo orientações de viver somente o mundo sensual, o mundo dos sentidos físicos, ele pouco a pouco foi abafando aquela resposta 522 do Livro dos Espíritos, a boa intuição, a voz do instinto. Ele abafou, ele aniquilou, ele reduziu a nada. Então ele priorizou o mundo transitório em detrimento ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual. Então, meus amigos, devemos ter um certo cuidado pela nossa caminhada aqui na Terra e respeitar as nossas boas intuições, uma vez que essas intuições vão preparar todos nós as chamadas provas, expiações que nós iremos passar pela vida. E Otávio não entendeu essas provas, essas pequenas responsabilidades que havia na sua programação espiritual ao encarnar na Terra, e ele abandonou
6 generosos credores que amparou ele em nosso lar, ao destino incerto. Ele não quis assistir a essas crianças. Então, vamos viver voltando sempre os nossos atos, as nossas ações para a responsabilidade da vida. Com isso, meus queridos, hoje nós estudamos o capítulo A Queda de Otávio, do livro Os Mensageiros. Recomendo vocês, para que vocês tenham uma ideia como é importante a orientação da resposta do Livro dos Espíritos, que ela diz que é uma voz do instinto. Antes de encarnar, tem um espírito conhecimento das fases principais da sua existência. Então, tudo isso é orientado pela resposta 522. Então, essa boa intuição faz com que nós tenhamos a boa escolha. E Otávio abafou, aniquilou essa intuição do mundo superior e negou o amparo a 6 crianças que eram espíritos generosos do nosso lar. Fique na paz.